Boa noite, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Queremos dar início agora a um breve estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Para começar, gostaríamos de fazer um estudo introdutório desta carta, que começa da seguinte forma: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós começamos com a autoria. Observe que o texto é muito claro. Quem escreveu essa carta foi Paulo, que inclusive está com outros irmãos que ele chama de meus companheiros e que juntos estão destinando essa carta aos Gálatas. A autoria é Paulo. Todavia, Paulo enfatiza bastante na carta que há um caráter divino, tanto do seu chamado quanto da mensagem que ele está veiculando. Inclusive, para contrapor os judaizantes que não estavam transmitindo uma mensagem da parte de Deus e nem muito menos tinham sido chamados pelo Senhor para fazer esse tipo de propagação de uma mensagem. Ao contrário, Paulo de fato tem o seu chamado no Senhor. E ele vai mostrar isso, principalmente nos 2 primeiros capítulos, mostrando como há uma relação do chamado de Paulo com personagens do Antigo Testamento. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 diz: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Esse versículo que fala sobre o chamado antes de nascer, ou seja, Deus já havia planejado destinar Paulo para realizar esta obra apostólica. Ele está assemelhando o seu chamado a dois outros personagens, como nós vamos encontrar em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, em que o Senhor chama o profeta, que antes, obviamente, não era profeta, da seguinte forma, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Observe que há uma semelhança com o chamado do apóstolo Paulo. Assim como também podemos mencionar o profeta Isaías, que no capítulo 49, versículo 1 e 2, diz: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Observe que há uma semelhança entre o chamado de Paulo e o chamado dos profetas. Essa menção, que é real, que é verdadeira, ela é proposital para mostrar desde o início que o chamado de Paulo ele está em pleno acordo com a palavra de Deus e também ele realmente é um chamado divino que realmente fora feita pelo Senhor, como ele conta em sua história. Algo interessante ainda é que Paulo ele faz uma alusão ainda ao profeta Moisés. No capítulo 3, versículo 13 de Êxodo, diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi. O apóstolo Paulo, ele diz que foi enviado da parte do Pai, como Moisés diz que o Deus de vossos pais chamou, enviou.
E a semelhança entre a história de Paulo e a história de Moisés é muito interessante. Observemos. Moisés, ele ouviu o chamado de Deus. Capítulo 3, versículo 4 de Êxodo. Assim como também Paulo ouviu o chamado da parte do Senhor Jesus, como ele conta em Gálatas 1, versículo 15. Moisés, ele deixa o sogro em sua terra e vai para cumprir o seu chamado. Paulo, em Gálatas 1,17, ele se afasta de todo mundo. Ambos vão ter que se afastar de sua terra para que reflitam e cumpram a palavra do Senhor. Moisés, ele recebeu a palavra de Deus no Sinai, como nós vamos ver em Êxodo 19, mas também como Deus, desde o início, vai conduzindo e dizendo: nesse monte vocês me adorarão quando eu libertar vocês. Capítulo 3 e 4 de Êxodo. É interessante que Paulo diz que foi para a região da Arábia, para meditar, provavelmente, e receber o evangelho que ele não tinha conhecimento. Porque o evangelho que ele prega não foi um evangelho recebido dos apóstolos. Ele diz no versículo 17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A Arábia é exatamente o Monte Sinai, onde provavelmente ele recebeu toda a revelação do Evangelho, que era exatamente o Evangelho que os apóstolos, que o Senhor Jesus havia chamado anteriormente, estavam pregando. Observe uma semelhança. Moisés, ele vai ao encontro de Arão e, a partir dali, exerce seu ministério. Paulo diz que encontrou primeiro Pedro e então segue adiante no ministério. Observe que há uma semelhança entre as jornadas tanto de Moisés quanto de Paulo. Isso para mostrar que, de fato, Paulo estava em muito acordo com a própria Escritura. Porque, lembremos que o problema da carta de Paulo aos Gálatas tem a ver exatamente com os judaizantes, que eram pessoas que ele chama de falsos irmãos, portanto não legítimos cristãos, que estavam perturbando a igreja, dizendo que os gentios precisavam se tornar judeus para serem salvos, quando, na verdade, o evangelho da graça de Deus deveria ser pregado indistintamente para todas as pessoas. Logo, os gentios não precisavam ser circuncidados, nem praticar quaisquer que fossem os outros ritos que os judeus praticavam, porque Jesus Cristo, que era inclusive o cumprimento de todos eles, havia chamado à graça redentora simplesmente pela fé. E Paulo está mostrando que, sendo ele um legítimo judeu, de um chamado legítimo em acordo com a Escritura e recebido divinamente, estava anunciando exatamente essa mensagem graciosa. Ele ainda mostra que o seu chamado ocorreu diretamente da parte do Senhor Jesus e foi reconhecido pela igreja. Interessante que, assim como foi reconhecido pelo povo de Israel nos dias de Moisés, e também pelos apóstolos. E assim, tanto a igreja glorificou a Deus, quanto também o colegiado apostólico louvou ao Senhor pelo ministério dele. Mais uma vez, há uma semelhança com Moisés, porque nos dias de Moisés, Israel viu que realmente Deus havia chamado e glorificou a Deus por tal chamado, visando a libertação do povo de Israel. Portanto, essas semelhanças são propositais. Assim como nós vimos que há uma semelhança também com o profeta Jeremias, que fora chamado desde o ventre, como Paulo, fora separado também, e que fora destinado às nações. É interessante, não a Israel, mas às nações. Assim como Paulo, que foi chamado para pregar às nações, aos gentios, portanto, que eram exatamente os que estavam sendo perturbados pelos judaizantes. Mas é interessante mais ainda que
Paulo, apesar de querer mostrar o chamado divino, e enfatiza isso porque aqueles para quem ele estava escrevendo precisavam receber a carta como uma mensagem divina, como uma palavra de Deus, deveriam, portanto, reconhecer que Deus havia enviado Paulo para pregar essa mensagem. Mas a ênfase de Paulo é na mensagem. De forma que ele diz no versículo de 6 a 9 que mesmo ele, se pregasse algo diferente, deveria ser considerado anátema. Ou seja, um termo que nós encontramos no Antigo Testamento para se referir a algo maldito, algo que Deus queria que fosse expulso, colocado para fora do povo do Senhor. Os destinatários são os cristãos da região da Galácia, que estavam sendo perturbados pelos judaizantes, como ele mesmo vai dizer no decurso da carta, e logo no versículo 2 diz que destina às igrejas da Galácia. E a data provavelmente gira em torno do período do Concílio de Jerusalém. Provavelmente antes, já que ele não menciona em nenhum momento as decisões que o concílio tomou, ainda que em toda a carta ele defenda exatamente aquilo que ele havia apresentado ao concílio de Jerusalém. O local não temos a certeza, porque a carta não indica onde ele estaria no momento em que escreveu, mas nós sabemos com certeza que Paulo estava destinando essa carta a irmãos que precisavam ser alertados quanto ao perigo de aceitarem os judaizantes e as suas propostas. A língua, todos sabem, foi escrita em grego, mas é importantíssimo frisarmos que a mentalidade não é. Paulo é um legítimo judeu que aprendeu aos pés de um rabino, o Gamaliel, e tem uma mentalidade judaico-cristã. A mente de Paulo é a Escritura, e nós vamos encontrá-la largamente em toda a carta aos Gálatas, sendo citada de forma direta e indireta, além dos muitos usos dos recursos retóricos que ele faz encontrados no Antigo Testamento. De tal modo que até a estrutura da carta é uma estrutura que encontramos no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. A carta é dividida em 3 partes. Resumindo, Gálatas 1 e 2, onde ele apresenta a sua própria história. Gálatas 3 e 4, onde ele apresenta os fundamentos escriturísticos, ou ele repete as promessas de Deus. E 5 e 6, onde ele traz as implicações de tudo que ele havia apresentado no capítulo 3 e 4. Ou seja, crer no Senhor e viver pela fé tem implicações. Claro que também tem o aceitar as propostas dos judaizantes. Não são boas implicações. É interessante que é a mesma estrutura que encontramos em Deuteronômio, que primeiro capítulo até o 4 apresenta a história de Israel. No capítulo 4 ao 26 apresenta toda a repetição da lei que Moisés havia dado nos livros anteriores. E no capítulo 27 a 33 as implicações da obediência ou não da lei. Um paralelo muito adequado que encontramos entre Gálatas e Deuteronômio, mostrando mais uma vez que Paulo está ali para expor a Escritura e o seu chamado está em pleno acordo com ela. Por isso deveriam ouvir. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por esse breve estudo, que possa ficar no nosso coração e que possa ser, ó Deus, o auxílio para todos os demais que virão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.